Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de vocês e a oportunidade de apresentar um trabalho que foi desenvolvido por multicentros. A Coorte Eleia é uma coorte de estudo do envelhecimento em pessoas vivendo com HIV/AIDS aqui no Brasil. São Paulo temos 2 centros, CRT da Santa Cruz, o CEAP da USP, Salvador e o INE. E a gente recebe um apoio da Faculdade Vanderbilt com o grant do NIAID. Por que esse trabalho? Qual era a nossa principal pergunta? Qual é a prevalência de infecção latente por tuberculose nas pessoas idosas vivendo com HIV? Considerando aqui idosos, pessoas 50 anos ou mais. O que nós encontramos? Uma elevadíssima prevalência, 36%, 169 pacientes numa coorte de 473 pessoas idosas vivendo com HIV, com uma diferença entre as cidades. E por que a gente achou esse trabalho importante e trouxe aqui para o Congresso? A gente sabe que a realização de triagem, de screening para ILTB, é uma recomendação dos guidelines, inclusive do guideline nacional, mas que ainda é realizada de uma forma muito limitada, o que impacta a realização de uma abordagem terapêutica preventiva de forma adequada. E conhecendo, assim, dados nacionais, nós poderíamos tentar auxiliar nesse processo de conscientização da equipe de saúde, para que a realização da investigação da ILTB seja executada, e assim a gente vai conseguir elevar o percentual de tratamento, contribuindo diretamente para a redução da incidência de TB ativa e morte em consequência da co-infecção. Como introdução, estima-se que mais ou menos 1/4 da população mundial esteja infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. A gente conhece bem que o risco maior ocorre nos 2 primeiros anos após a infecção, mas a gente tem um período de latência bastante longo. E a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo o screening nas consultas iniciais e esquecendo de refazer o screening para aquelas que têm CD4 acima de 350, anualmente, se elas possuem previamente teste negativo. E a gente sabe que tanto o HIV como o processo de envelhecimento são fatores de risco para a doença ativa, tuberculose ativa, e as pessoas HIV, como a colega mostrou previamente, têm um risco muito maior de adoecer. E o tratamento preventivo da ILTB reduz bastante a possibilidade de doença ativa e a mortalidade. E a gente precisa realmente entender um pouquinho mais essa lacuna entre ILTB e pessoas idosas vivendo com HIV. Então, inicialmente, a coorte é composta por 703 pessoas vivendo com HIV acima de 50 anos ou mais. No baseline, todos realizaram o teste IGRA. Excluímos 158 pessoas por histórico de TB ativa ou TB definindo AIDS no Medical History. Excluímos 72 pessoas por prova tuberculínica ou IGRA não realizado, inconclusivo ou indeterminado, chegando ao N de 473 pessoas idosas vivendo com HIV. Definimos, dentro da metodologia, como ILTB, a presença de um IGRA positivo no baseline ou IGRA ou prova tuberculínica previamente positiva. As razões de prevalência para a ILTB foram avaliadas usando os modelos de regressão de Poisson ajustados e não ajustados, e multivariáveis, e covariáveis cháveis aí citadas foram analisadas. Então, a gente vê aqui na tabela, o grupo negativo para ILTB, 304, 169 pessoas positivas, e a gente vê, acabou passando, que idade mediana no baseline bastante semelhante, 63, 61, sem nenhuma significância para risco de ILTB, sexo predominantemente designado homem ao nascer, também sem diferença, raça, cor, predominantemente branco, também sem significância estatística para desenvolvimento de ILTB. Quanto ao tempo de infecção, a gente vê uma diferença, 22,6 anos para as pessoas que não foram positivas para ILTB, 24,5 para as pessoas que desenvolveram ILTB com significância estatística, bem como um CD4 em ambos os grupos bastante bom, um CD4 um pouco maior aí no grupo desenvolvendo ILTB, também com significância, e isso não encontrado em relação ao NADI de CD4.
Outras variáveis que também foram avaliadas, né, o número de pessoas morando, residindo na mesma casa, sem significância. Renda mensal a gente dividiu em vários patamares, sem nenhuma significância também. Grau de escolaridade e a presença de tabagismo atual, nenhum desses impactando aí no risco de ILTB. Fazendo uma análise um pouco diferente, pensando em cidades, tendo como referência a cidade de São Paulo, a gente vê que morar no Rio de Janeiro foi um fator de risco bastante significativo para desenvolvimento de infecção latente por tuberculose, enquanto morar na cidade de Salvador foi um fator protetor para o desenvolvimento de ILTB. E pensando na faixa em relação aos anos, né, eu mostrei para vocês previamente a mediana, a gente fez uma análise diferente, tendo como referência 25 anos ou mais, a gente vê que quanto mais tempo realmente de infecção, maior o fator de risco. Todas as outras análises, inclusive a gente fez uma análise diferenciada pelo NADIR de CD4, que nos incomodou bastante não encontrar essa relação. A gente vê que tomando o NADIR como referência de 200, a gente não vê essa diferença, bem como a questão de insegurança alimentar, e avaliamos não só o tabagismo, mas outras substâncias em uso prévio e uso atual, que também não mostraram nenhuma significância, bem como o extremo de pobreza, digamos assim, que foi a necessidade de um apoio econômico governamental. Nenhum desses fatores contribuíram para maior risco de infecção latente por tuberculose. Então, para a gente apresentar como resultado dessa prevalência elevada, 36%, foi a prevalência mais alta que nós encontramos dentro da literatura quando se fala de pessoas idosas vivendo com HIV, 44% na cidade do Rio de Janeiro, 38% em São Paulo, e como eu mostrei previamente uma análise diferente, 23%, percentual menor na cidade de Salvador. E na multivariada, cidade, contagem de CD4 no baseline e o tempo de infecção, com os P's respectivamente aí apresentados. E a questão do recebimento de apoio financeiro do governo, ele teve uma tendência a maior risco, mas isso não se mostrou estatisticamente significante. Então, para a gente concluir, né, essa elevada prevalência da ILTB, principalmente com essa diferença nas cidades, isto foi bastante semelhante ao que a gente encontra em relação à incidência de tuberculose ativa aqui no nosso país, quando compara as unidades federadas, tanto no boletim do ano passado como no boletim atualizado agora, no mês 2 de 2024. E esses achados, como nossa interpretação, destacam realmente, né, a questão da urgência de iniciativas nacionais, levando em conta as características regionais desse país continental, para a gente tentar realmente aumentar o conhecimento sobre a importância desse rastreio, o acesso aos testes diagnósticos, que a gente, às vezes, a gente tem o conhecimento de que precisa ser feito, mas a gente tem a escassez do insumo, o tratamento, porque eu preciso rastrear e tratar, e, consequentemente, se eu conseguir fazer tudo isso, eu vou conseguir reduzir doença ativa, morte e, com certeza, quebrar também cascata de transmissão. Esse é todo o grupo, né, que a gente trabalha, então eu gostaria de agradecer a participação de todos eles. Obrigado. Parabéns, Roberta. Muito relevante, muito importante o trabalho, né, o tema. Eu queria saber como é que, quando a gente vê o Rio de Janeiro apresentando lá como fator de risco para ter ILTB, a gente aceita bem, porque é esperado, né? E agora, como que vocês discutiram o papel protetor de morar em Salvador? Como é que vocês especularam aí a justificativa para isso? A gente fez toda a análise em relação a número de moradia, poder financeiro, pensando a questão de o tipo de habitação que a pessoa morava, se teria um impacto ou não, pensando as pessoas morarem mais agrupadas, né, que isso é uma questão do Rio de Janeiro. O que a gente viu quando a gente fez a avaliação da doença ativa, porque a gente tem os dados de doença ativa também, isso muda um pouco, né? São Paulo foi a cidade com o maior número de doenças ativas, e quando a gente vê a doença ativa... Número por população ou número? Oi? Número absoluto ou número por população? O número de prevalência de doença ativa nessa coorte, de 703 pessoas. Prevalência. Então, São Paulo, porque os Ns entre os centros foram idênticos, né?
Então, a gente encontrou mais doença ativa em São Paulo, histórico, e quando a gente fez a análise multivariada, a gente viu que, aí sim, renda, CD4 baixo, tudo isso tinha relação direta com a doença. Na ILTB, o fato de Salvador ser protetor, como é uma análise de história médica, com uma análise prospectiva de alguns dados que a gente capta na hora do baseline, a gente, aparentemente, o fato de estar num lugar onde não é muita convivência com muitas pessoas, como aqui nos casos das nossas favelas, no Rio de Janeiro, uma média de 2 pessoas por habitação, né, que foram as pessoas incluídas de Salvador, talvez isso tenha sido um fator. E na análise protetor. multivariada isso não é corrigido? Não foi, não teve relevância. Outra coisa que eu pensei, mas eu acho que não é suficiente, porque como aparece o tempo lá, a epidemia ela é mais antiga no Rio de Janeiro, relativamente, do que no Nordeste. A gente fez essa análise por tempo de infecção, por tempo de tudo, em todas as cidades. E a mediana de tudo é muito semelhante, sem significância entre elas, né? A gente não conseguiu achar isso, a gente pensou exatamente isso. Será que a gente tem mais tempo, recuperou melhor o CD4 desses pacientes aqui, São Paulo e Rio, por isso que a gente teve mais ILTB e Salvador, talvez não tenha recuperado tanto, por isso não respondeu? E não, a mediana de CD4 das 3 cidades, os 4 centros, é muito idêntica. E o tempo também que foi corrigido na multivariada. Tudo corrigido também. Tá bom, obrigada, parabéns.